Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vim aqui para conversar com vocês, né, para compartilhar mais esse conhecimento e a palavra do Evangelho no capítulo 17, no item 8, que é a virtude. Eu vou ler um pouco do trecho para vocês, para que a gente possa ir conversando, entendendo um pouco mais. Começa com a seguinte frase: a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desonram e as tenuam. Eu estava lendo aqui antes de começar essa gravação, para falar para vocês, e me lembrei de uma tirinha, essas tirinhas engraçadas que vem nos jornais, né? Eu era adolescente e gostava muito de ler jornal. E numa dessas tirinhas tinha um personagem conhecido aí, que ele dizia assim: eu só não sou melhor porque sou modesto. Quer dizer, e no texto a gente vai ver justamente isso, que quem é bom não precisa dizer que é bom. Quem faz o bem não precisa dizer que faz o bem. Quem ajuda alguém não precisa sair dizendo que ajuda. E as pessoas confundem, né? E eu não culpo as pessoas por confundir, porque às vezes é uma falta de maturidade, é uma falta de vivência, experiências da vida, né? E a pessoa vai confundindo as coisas. No sentido da virtude, a pessoa confunde ser bom e ter que estar divulgando isso para ser bom aos olhos das pessoas, aos olhos dos outros, né? Quando na verdade ser bom é como Madre Teresa dizia, é você com Deus, né? Não há necessidade de você dar satisfação para os outros e querer ser reconhecido. Porque a partir do instante que você está querendo ser reconhecido por uma virtude que você tem, o entendimento sobre virtude ele vai passar despercebido. Porque você tem que fazer a bondade de coração. Você tem que ser honesto por ser, né? E eu me lembro que uma vez, eu sempre conto essa história porque me marcou muito. Eu trabalhava em um determinado local e numa divisão do dinheiro que vinha do governo, as pessoas diziam assim: vamos dividir aqui entre a gente, vai ficar uma parte para você, uma parte para você, e a gente só usa uma pequena parte disso. E eu disse: não, eu não quero isso para mim porque eu não gosto disso, eu não comungo com isso. E todo mundo começou a me achar estranho. Aí uma pessoa me perguntou assim: mas por que você disse isso? Eu disse: não, porque não é um tipo de prática que eu aprovo. E da minha criação, né, o meu pai ensinou muito bem a gente a ser pessoas boas, as pessoas honestas. E fazer aquilo ali, eu estava indo contra o que eu aprendi, né, contra os meus princípios. Só que eu fiz aquilo por mim. Eu não fiz aquilo para mostrar nada a ninguém. Eu não estou falando isso para mostrar para vocês que eu sou a síntese da honestidade, não. É para mostrar que naquele instante aquilo ali me incomodou a mim. Então eu tenho que dar uma satisfação primeiro a mim das coisas, né? Então, se eu sou bom, essa bondade tem que ser dentro do meu coração. Se eu sou honesto, essa honestidade tem que partir de mim, mas ser por mim. Não é uma honestidade para levantar uma bandeira e dizer às pessoas: olha como eu sou honesto, né? Uma vez uma pessoa me reclamou de que ela estava doente e não gostava de receber determinadas visitas no hospital onde ela estava. E eu achei aquilo curioso, porque as pessoas às vezes estão doentes e elas querem um alento, né? Elas querem um aconchego vindo de alguém, elas querem uma mão estendida. Mas ela me explicou e eu entendi o ponto de vista dela. Ela disse: não, porque muita gente está vindo aqui
E muita gente, as pessoas que ela classificou, né? Estão vindo aqui, mas para me colocar numa condição de sofrida, coitada. E eu mesmo que estou passando por isso, não me acho nessa condição de sofrida e coitada. Eu estou passando por uma intervenção cirúrgica, eu estou passando por uma fase onde eu preciso me recuperar, mas não que isso eu precise dessa postura vindo das pessoas. E eu achei interessante isso, porque às vezes a gente não se põe no lugar do outro, né? As pessoas iam levando uma suposta caridade na atenção, mas para sair lá fora e dizer: ah, eu fui visitar a fulana, coitadinha, tá tão doente. Ah, eu levei isso para fulana tá precisando tanto. Quer dizer, esse tipo de atitude vai ao contrário do que uma virtude verdadeira e de coração possa fazer com que você seja uma pessoa boa e verdadeira. Né? Vai ao contrário disso, vai na contramão. Então é necessário que nós possamos refletir. Eu gosto sempre de fazer isso, de refletir na mensagem do Cristo. E a mensagem do Cristo, Jesus nunca fez nada para mostrar alguém. Isso é tão fantástico, é tão mágico, que ele dizia: levanta-te, anda, a tua fé te salvou. Ele não dava poder a ele dava poder à pessoa que se curou. Isso mostrava a profunda humildade que ele tinha e o reconhecimento de que o outro era um fragmento de Deus, era um fragmento divino, e com a sua fé ele podia transformar as coisas ao seu redor, as coisas dentro de si. Então a passagem de Cristo, ela tem que servir para a gente como luz, iluminando os nossos caminhos. A boa nova é isso. Ela vem trazendo uma novidade para os nossos corações. Então a gente tem que começar a pensar assim: poxa, se eu escolhi, se eu resolvi fazer isso, eu tenho que fazer com a verdade do meu ser. Eu não posso fazer para dar uma satisfação a fulano, a cicrano, ao local que eu frequento, ao templo religioso. Eu tenho que fazer por eu ser assim. Então, são das lutas do dia a dia que a gente vai exercitando isso, essa virtude maravilhosa de ser bom, de estender a mão, de tentar ser compreensivo. Olha, eu agora me lembrei de uma história muito interessante que aconteceu comigo na época de faculdade. Nós tínhamos um grupo de amigos, né, ali, e uma amiga nossa, ela teceu um comentário sobre uma professora que estava dando uma determinada disciplina, que na verdade era uma professora maravilhosa. Ela teceu um comentáriozinho maldoso com uma das pessoas do grupo, né? E aí, na hora de fazer análise de um trabalho e se colocar todo mundo em círculo, aquela pessoa que ouviu o comentário falou: ai, professora, a fulana de tal me disse que você era isso, mas eu tô vendo que a lida com você é diferente, que você é uma pessoa diferente do que ela me apresentou. Ela olhou para a moça e todo mundo esperava assim, uma reação grosseira e tudo. Aí ela olhou para ela e disse assim, mas... Olhou para a moça que a acusou disso, né? E disse: mas por que você por que você falou isso de mim? Aí ela disse: não, foi um mal entendido. Aí, mas ela não deixou a moça, não constrangeu a moça, não levantou a voz. Ela falou: mas por que você falou isso de mim? Por que você acha isso de mim? Aí a moça ficou meio sem jeito e disse: não, eu acho que foi um mal entendido. Aí depois da aula ela chamou a moça e disse: olha, a professora disse, me desculpa se eu não correspondi às suas expectativas, mas como você eu tenho minhas falhas, meus limites. Quer dizer, aquela professora podia usar da postura de professora ali diante da turma e ser grossa com a moça e ser indelicada, né? Porque ela que mandava, ela que estava à frente, ela que tinha que ser respeitada. Ela não, ela virou o jogo, ela foi educada, gentil e entendeu que, como ela, a moça também tinha limites. Então, por que desmoralizá-la na frente das pessoas? Porque eu também não gostaria de ser desmoralizada, né? E eu achei bonito isso, que mostrou uma virtude daquela professora, onde ela se pôs no lugar da aluna, porque um dia ela também foi aluna. Na verdade,
nós sempre somos alunos, né? Quando não de uma escola, de uma universidade, e alunos da vida. Então essas virtudes, elas têm que ser exercitadas nessas lutas do dia a dia, nessas buscas que a gente tem por conhecimento. Então, é ser honesto por ser. Não é ser mais ou menos honesto. É ser verdadeiro por ser. Não é ser mais ou menos verdadeiro. Essa coisa da gente maquiar, aprender. A gente cresce às vezes, a gente maquiando as situações, né? Não é uma mentirinha. Pois é, mas uma mentirinha, às vezes, ela vai crescendo, crescendo. E aí, quando dá fé, você não consegue mais controlar aquela mentirinha que tomou um corpo imenso, né? Tomou uma forma imensa e, às vezes, essa mentirinha afasta as pessoas, né? Então, uma vez eu estava numa situação onde uma amiga, ela me questionou determinadas coisas que eu não tinha dito e eu, naquele instante, eu podia ter causado uma situação constrangedora e eu calmamente disse, não, eu acho que deve estar havendo mal entendido. Aí expliquei para ela como é que eu enxergava essa situação, mesmo no fundo eu me senti ofendido com aquilo, com aquela acusação, eu serenei, me calei e disse, não, eu acho que deve estar havendo mal entendido. Será que não aconteceu, foi isso? E ela me achou com uma postura de tanta paz, que eu fiquei tão tranquilo, mesmo por dentro eu ter ficado um pouco ofendido com aquilo tudo, mas eu fiquei tão tranquilo e levei ela a refletir sobre a possibilidade de ver as coisas por outro ângulo, né? De ver as coisas de outra forma. E talvez naquele instante eu exercitei uma virtude. Isso não quer dizer que eu sou referência para a virtude. Eu estou tentando trazer aqui histórias e situações para que a gente possa compreender a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da nossa realidade, né, da nossa vida, e não contar histórias que fiquem tão distantes da nossa realidade e a gente não entenda a mensagem. E a mensagem ela é muito clara. É uma mensagem de que nós devemos procurar exercitar nossa virtude, sempre atento ao combate do nosso orgulho. Porque quando você se coloca numa postura de que você é virtuoso, de que você é uma pessoa boa, de que você faz o bem e que você deve ser reconhecido por isso, você vai na contramão do que a mensagem do capítulo 17, versículo 8, traz. Eu vou ler mais uma parte para vocês, para que a gente possa entender um pouco mais. Deixa eu colocar aqui meu ajudante, né? É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido. Que eu vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido. E eu vos convido a consagrar. Mas afastai de vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que se coloca como modelo e glorifica ele mesmo as próprias qualidades a todos os ouvidos compadecentes. Que é justamente o que eu falei anteriormente. A gente não pode se colocar numa postura como se fosse o suprassumo da virtude, porque nessa nossa vida nós estamos aqui como aprendizes. E aprendizes comete erros, acertos, vai melhorando, vai crescendo, vai subindo degrau por degrau. Então ninguém é dono da verdade e ninguém sabe tudo. Nós estamos aqui no exercício constante do aprendizado. E na questão da virtude, é interessante que a gente possa colocar em prática desde as coisas de dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, com os colegas de trabalho, até com pessoas mais distantes, mas que de alguma forma passam pela gente, né? Eu costumo dizer para as pessoas que o valor das pessoas está no valor que as pessoas têm. Em que sentido? No sentido de que qualquer pessoa, independente de quem ela seja, quando ela para diante de você, diante dos seus olhos, ela tem toda a importância do mundo. Então, aquele instante, mesmo que seja uma pessoa que para te pedir uma informação,
Naquele instante, o universo colocou aquela pessoa na tua frente para que, de alguma forma, naquela troca, exista humildade, exista companheirismo, exista a vontade de ajudar. Então, no instante que alguém para diante de você para te perguntar algo, para conversar sobre alguma coisa do dia a dia, para te dar uma informação, naquele instante, aquela pessoa é o universo todo. Ela é a representação viva de Deus. Ela é Jesus. Ela é Francisco de Assis. Ela é todas as virtudes que naquele instante você pode exercitar. Então, se naquele instante você pode chegar para aquela pessoa e humildemente dizer: não, meu amigo, eu não sei te dar essa informação. É muito melhor do que você dar uma informação errada. Então, a gente tem que se atentar às mensagens do Evangelho como algo de verdade, algo que acontece no aqui e no agora. Todas as mensagens que foram deixadas para a gente, elas foram deixadas como lembrança da passagem de Cristo, mas elas são vivas e acontecem no aqui e no agora. Então a gente não pode estar protelando chances de crescer, de melhorar, de evoluir. E quando se tem um ato de caridade, quando se tem um ato de doação, esse ato ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser feito de coração. A gente tem que olhar para as pessoas e dar o nosso melhor por dar o nosso melhor. Não para que a pessoa diga assim: ah, o fulano é tão bonzinho, fulano me ajudou nisso, fulano me deu aquilo. Não. Hoje em dia a gente vive um período onde as questões materiais elas têm um peso muito grande. E às vezes ser gentil causa nas pessoas uma certa desconfiança, porque nós vivemos num mundo de muitos conflitos políticos, ideológicos, né? E as pessoas às vezes têm vaidades por causa de títulos ou de posição social, e isso faz com que às vezes a gentileza, ser cordial, cause em algumas pessoas uma certa desconfiança. Mas você não pode deixar de ser cordial e gentil por causa disso, não. Por causa dos outros, não. Esses dias uma pessoa me falou assim, eu estava no supermercado e tem um rapaz que sempre fica olhando os carros, e eu já conheço ele porque é aqui do bairro, e ele está sempre por ali, eu sempre converso com ele, eu sempre brinco com ele, com a esposa, e conversa vai, conversa vem. Aí esses dias ele estava me falando que tinha um funcionário do supermercado que implicou com ele. Ele é um morador de rua, mas é uma pessoa boa, não quer dizer que a pessoa mora na rua é uma pessoa má, não. Ninguém sabe a história das pessoas, não. Então a gente não pode julgar, né? E aí ele ficava ali na entrada do supermercado e às vezes ele pedia alguma coisa, um mantimento, as pessoas davam 1 quilo de arroz, alguma coisa para ele. E aí ele disse que os funcionários do supermercado, todo mundo gostava dele, falava com ele, mas tinha um que implicou com ele. Aí ele disse que ele dizia grosserias com ele, ameaçava ele. Aí ele disse assim: cara, eu não faço nada. Eu disse assim: olha, não deixe de ser bom e de ser quem você é por causa dos outros, não. Porque os outros vêm lhe acusar ou vêm lhe ofender. A sua postura diante da vida é que vai mostrar quem você é. Então, continue sendo bom a si mesmo. Aí eu volto a citar a Madre Teresa, né? Se você é bom, continue sendo bom, porque no final da história é você com Deus, não é você com as pessoas. Então, não seria aquele morador de rua com o gerente do supermercado, que não existe diferença, para Deus não vai existir diferença de cargos ou de postura social. O que vai existir de diferença é o que está aqui dentro. É o que a gente tem de melhor e o que a gente melhor pode oferecer. Então, naquele instante eu disse para ele: não deixe de ser bom porque alguém foi mal com você. Talvez até a sua insistência na bondade mostre para aquela pessoa que você não comunga com aquilo, que você não é aquilo que ele está dizendo, né? Agora eu me lembrei de uma história. As histórias vão vindo assim, né? A gente às vezes faz um roteiro, estuda, quer contar uma coisa, mas no decorrer da conversa vai vindo histórias. Eu me lembrei quando eu era criança,
Eu sempre fui avesso à briga. Eu nunca gostei de discussão, nunca gostei de brigar com os colegas, eu nunca gostei de violência. Eu tenho uma certa. Eu mantenho uma certa distância de tudo isso. E eu estava numa situação onde um colega começou a discutir com o outro, e aí o outro falou assim: não, mas o Jô também falou isso. Aí o meu amigo que estava discutindo com ele disse assim: o Jô não tem nada a ver com isso, o Jô não gosta de briga. E eu era criança e não percebi, né? Isso, o valor disso, do que o meu amigo falou. O Jô não gosta de briga. Realmente, eu não gosto de briga. E isso, de não gostar de briga, talvez seja uma virtude minha, mas é algo que eu tenho que fazer aqui dentro. Não para ser proclamado, né? Mas para que eu faça para evitar confusões, evitar atritos, evitar conflitos, silenciar na hora que tiver de silenciar e falar. Existe um poema chamado Desiderata, que eu acho muito bonito, que ele diz assim: fale a sua verdade calma e mansamente, mas escute a verdade dos outros. Então talvez o não gostar de confusão, de briga, de violência, me afasta de muitas coisas e faz com que também eu mostre para as pessoas de alguma forma de que não é com violência, não é com confusão, não é com briga que se resolve nada, né? É com o diálogo, é com a chance até do outro se explicar, né? Porque pela nossa vaidade humana, a gente quer estar sempre com a razão e quer estar apontando o dedo para as pessoas, quando na verdade a gente aponta um dedo para a pessoa e está apontando os outros para a gente, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque pelo texto a gente percebe isso, que o que desvirtua a gente das virtudes, o que desvia a gente das virtudes é justamente esse orgulho, né? Exagerado, né? Essa capacidade que a gente tem de se colocar no pedestal melhor do que os outros, quando na verdade ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos aqui para aprender, todos nós estamos aqui para compartilhar conhecimentos e aprendizados. Então a gente tem que ter muito cuidado e não deixar a vaidade tomar conta do nosso ser. Muitas amizades são desfeitas, muitos relacionamentos são desfeitos, muitas relações de trabalho são desfeitas, muitas pessoas, de uma maneira geral, se afastam das outras, porque há um desentendimento entre o que se quer e o que se é, né? Nós precisamos ser, nós não precisamos só querer, porque só querer implica fazer coisas que vão contra uma série de outras coisas pelo nosso querer, pela nossa vaidade. Então nós precisamos ser. Se você quer que as pessoas ao teu redor tenham posturas boas, honestas, verdadeiras, seja bom, honesto, verdadeiro. Procure colocar em prática o exercício do amor que Cristo tanto pregou nas lutas do dia a dia, no perdoar, no se perdoar, mas não perdoar os outros, no estender a mão, no querer ver as pessoas melhores, né? No gostar, no ficar feliz com a conquista dos outros, ficar feliz verdadeiramente, em querer ver as pessoas bem, crescendo, felizes, né? Então, eu acho que a maior virtude nesse instante para a gente é poder reconhecer o valor das pessoas que estão ao nosso redor. E assim criar um elo, né? Criar uma ligação de alma com as pessoas, onde esses valores vão ser triplicado, quadriplicado, né? Multiplicado a 1000. E assim a gente vai ter uma mudança na postura da sociedade como um todo. Meus irmãos, muito obrigado. Fiquem com Deus e até um próximo encontro.